a participação do astrofísico da UFPB, nosso querido Alexandre Cândido. Ele vai falar por que é que existe variações na coloração das estrelas. No quadro 10 minutos desvendando a astrofísica. Alexandre, boa tarde. Por que é que as cores das estrelas são diferentes, meu querido? Boa tarde, Conrado. Boa tarde a todos. A coloração das estrelas, né, elas estão vinculadas a diversos fenômenos. O mais importante é o fenômeno da radiação de corpo negro, que é um ramo da física que a gente estuda lá na mecânica clássica, mecânica quântica, né, em que a radiação, né, a coloração, a temperatura de um material está intimamente ligada à sua temperatura, né? Então, objetos mais frios, podemos dizer assim, emitem uma radiação mais avermelhada, enquanto que objetos mais quentes tendem a emitir uma radiação mais azulada. E aí, se a temperatura for aumentar bastante, aí essa radiação já parte para um espectro de luz, de radiação que os nossos olhos não conseguem captar, né? Porque lembrando que luz, né, a luz, o que a gente chama de luz, também é um dos vários tipos de radiação eletromagnética. Então, lá para o século XVIII, quando se notou que as estrelas tinham determinadas temperaturas ao observar as linhas de emissões de radiação que elas emitiam, né, e eram detectadas e analisadas aqui da Terra, né? Então, pôde-se dividir essas estrelas em classes de estrelas diferentes, né? Que é o que a gente chama de classes espectrais. Essas classes também elas vão mostrar a composição predominante dessa estrela, o material predominante que a compõe. Então, isso aí está atrelado também à coloração dela. Então, estrelas mais frias, né, que é as estrelas do tipo M, né, que elas emitem pouca radiação, porque elas são mais frias, elas têm uma coloração com um pico de radiação delas, né? Porque você tem uma curva, né? Não é que ela só emita essa radiação, mas ela emite todas as outras, mas o pico dela é no vermelho, então, ou seja, ela emite mais radiação associada ao vermelho, ao que os nossos olhos percebem como vermelho. E quando a gente fala de frio, né? Frio para o padrão da astronomia, né? Ou seja, frio significa que a superfície dela está uma temperatura aí em torno dos 3.000 graus Celsius. E o núcleo ali em torno dos 5, 10 milhões de graus Celsius. O nosso Sol é uma estrela, digamos assim, de classe espectral intermediária. Ele é uma anã amarela, ou seja, a classe dele é no G. Ou seja, ela emite aí, digamos assim, uma radiação moderada. O pico dela, da nossa estrela, né, e das estrelas de classe G, está ali por volta do amarelo esverdeado, né? Então, a gente pode dizer assim, você vai encontrar até alguns vídeos, né, na internet dizendo que o Sol, na verdade, ele é verde. Assim, ele é verde, digamos assim, porque o pico da radiação dele é no verde, mas quando a gente analisa a curva de luz, de radiação do corpo negro, essa curva ela é maior no verde, mas ela é mais achatada também para as outras cores. E aí, para quem já estudou lá o ensino médio, né, sobre a questão das cores de física, né, que a gente sabe que quando você tem uma emissão de luz quase uniforme de todas as cores, o resultado de toda essa mistura é o branco. Por isso que a gente vê o Sol no seu máximo de brilho, né? Quando a gente não tem nenhum bloqueio, nenhuma interferência da atmosfera, a gente vê ele branco. E aí já pode surgir aí várias outras questões, né? Tipo assim, então porque eu vejo o Sol amarelo, eu vejo o Sol laranja, vermelho, aí já são condições aqui da nossa atmosfera e não lá no Sol de fato. Já que já é uma interação da luz aqui vinda do Sol com a nossa atmosfera. E aí a gente passa para as estrelas mais quentes, né? As estrelas do tipo O, que elas são azuis e o seu pico estão lá no
ultravioleta, ou seja, já ultrapassa o nível de radiação da capacidade da visão humana, porque ela já emite no ultravioleta e os nossos olhos não conseguem enxergar. Essas estrelas aí, elas conseguem ter uma temperatura de superfície por volta de 25, 35 mil graus Celsius na superfície. E o núcleo dessas estrelas chega aí na casa dos bilhões de graus Celsius, ou seja, lá a fusão de hidrogênio ela é muito mais intensa e a emissão de radiação é muito mais poderosa. Tanto é que essas estrelas elas nem são, digamos assim, candidatas quando se fala na questão de procurar planetas em torno de estrelas, porque é praticamente improvável que planetas se formem em torno dessas estrelas, porque elas destroem o material em volta, é o material que poderia ser material para formar planetas, né? E se porventura tivesse material e formasse planeta, a vida como a gente conhece, ela seria inviável em torno dessas estrelas, porque a emissão de radiação ultravioleta é muito intensa para que uma vida consiga surgir. E voltando para o nosso Sol, né, eu falei que da classe dele, mas a temperatura eu não falei. A temperatura de superfície do Sol, né, é ali em torno dos 4.500, 5.000 graus Celsius, e a temperatura no núcleo chega aí em torno dos 10, 15 milhões de graus Celsius. Então você tem aí as classes espectrais, né, que são das mais quentes até as mais frias, né? É o tipo O, aí vamos para o B, temos o A, o G, que é o que o nosso Sol se encontra, né? A classe K e a classe M, né? Que são as mais frias e geralmente as anãs vermelhas e as gigantes vermelhas também. A cor das estrelas também determina em que posição da evolução estelar elas estão, porque essa classe espectral também nos permitiu ter uma noção, né, traçar toda uma teoria de evolução estelar, como as estrelas nascem, morrem e como cada uma, dependendo da classe em que elas se encontram, vão ter o seu fim e sua evolução. O Sol que se encontra na classe G, né, e aí também depende da massa dele, a massa dele é por volta de 300 mil massas terrestres. Então, de acordo com os cálculos, a gente sabe que ele converte aí cerca de 700, né, a 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. Parece ser uma quantidade gigantesca, né, assustadora. Seria o equivalente a você detonar 1 trilhão de bombas de Hiroshima por segundo no núcleo do Sol. Mas mesmo essas quantidades gigantescas, ele tem combustível para ir para queimar esse hidrogênio por, no mínimo, 10 bilhões de anos. Conforme as análises que a gente já fez, ele já gastou metade desse combustível, ou seja, então quer dizer que o Sol já existe aí por, no mínimo, uns 4 bilhões e meio de anos, e tem combustível para mais 4 bilhões e meio. O que é que acontece quando esse combustível acabar? Acontece que vai sobrar um caroço no núcleo do Sol, feito só de hélio, que é o resíduo dessa queima. Então ele vai tentar queimar esse hélio para produzir energia e manter a estrela estável. Então, quando ele fizer isso, ele tem que encolher esse núcleo, né? Ou seja, aumentar a pressão e a temperatura, aí ela sobe lá para os bilhões de graus Celsius. Só que o que acontece é que as camadas externas elas vão inflar e aí diluir essa energia sobre as camadas externas. Então o Sol vai ter aí um aumento do seu volume em 30 vezes, né? Possivelmente chegando até a órbita da Terra, e por conta disso vai esfriar um pouco mais a superfície dele, né? Indo lá para casa dos 3.000 graus Celsius, que é a temperatura das estrelas do tipo M, que é o que a gente chama de vermelho. E aí o pico de energia dele vai ir lá para o vermelho, o que indica que o Sol vai estar no fim da sua vida. Então, quando a gente enxerga no espaço, né, estrelas aí do tipo vermelhas ou alaranjadas, a gente sabe aí que são estrelas, né, dependendo do tamanho, se elas forem gigantes, a gente já sabe que são estrelas que estão no fim da sua vida. E quando a gente vê estrelas azuis, esbranquiçadas ou azuis esbranquiçadas, né? Então a gente sabe que são estrelas jovens que estão no início da sua vida e estão a pleno vapor produzindo luz, radiação e calor o universo afora. Então, essas são digamos assim, as especificações, as condições que determinam a coloração das estrelas.
e elas estão intrínsecas à temperatura e, dependendo da massa, também vão determinar o fim, como cada uma delas vai terminar, né, no seu processo de evolução. Muito bem. Alexandre, obrigado pela participação. Enquanto você falava, me veio aqui um outro tema para a próxima quinta-feira, que é a chamada tempestades solares. O que uma tempestade solar pode mudar no planeta Terra? Que tal esse tema? Muito bom, esse tema é muito bom e é bem curioso, e é um tema que é bem, digamos assim, levado a sério na astronomia e na NASA. E a gente monitora o Sol atualmente para evitar esses problemas. Mas explicações, né, para a semana que vem, né? Não vamos dar spoiler. Próxima quinta-feira, explosões, tempestades solares. O que pode causar na Terra uma chegada de tempestades fortes do Sol? Na próxima quinta. Meu querido Alexandre, obrigado. Até quinta. Até quinta e até mais, pessoal.